Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Que a paz do Mestre Jesus continue vibrando em nossos corações, hoje e sempre. Que nós tenhamos a oportunidade de aproveitar um pouquinho das lições do Mestre neste sábado de feriado. Muito feliz com a presença de muitas pessoas aqui a participar da nossa reunião. Mas nós vamos falar hoje um pouquinho sobre uma questão que, para mim, é muito importante. E eu queria perguntar para vocês se, em algum momento, vocês já pararam para pensar sobre a questão da própria salvação? Não precisa responder, só pense. Será que isso é um aspecto importante para os nossos espíritos? E se eu formulasse a resposta da seguinte forma: salvar-se, evangelicamente falando, significa livrar-se de todas as nossas imperfeições e conquistar a felicidade dos nossos espíritos. Passaria a ser mais importante para cada um de nós? Vejamos, portanto, o que nos traz o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Mais especificamente, o item que nos diz: o que precisa o espírito para se salvar? Jesus, para nos dar essa lição, se utilizou de uma passagem que leva o título de Passagem do Juízo Final, que foi registrada por Mateus e que assim está descrita por Jesus. Quando o Filho do Homem vier separar um dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e aqui a gente já tem um sinal muito interessante do que Jesus ia nos passar. Quando nós observamos esses dois animais, porque nós sabemos que Jesus falava a um povo rude e que ele se utilizava das expressões e da vivência daquele povo para facilitar a compreensão dos seus ensinamentos. Então, ele, para nos dar esse ensinamento, ele se utilizou das ovelhas, dos bodes e das ovelhas. Naturalmente, também menciona os pastores que cuidavam desses rebanhos. Nós sabemos que os bodes são animais tidos como animais ariscos, tinhosos, difíceis de serem trabalhados, tratados. Né? Com isso, nós temos a representação, certamente, da maioria da nossa humanidade, que permanece reticente diante dos ensinamentos de Deus, das suas leis. Já as ovelhas representam aqueles que, compreendendo essa lei, se fazem dóceis aos seus, à sua vivência e à sua prática. As ovelhas ouvem o seu pastor e seguem-no, obedecem-no. Portanto, nós temos aqueles que ainda não compreenderam na representação dos bodes e aqueles que ouvem e seguem o seu pastor. Preciso é que nós nos posicionemos francamente onde que nós nos colocaríamos pensando nas nossas atitudes do cotidiano, conosco mesmo, perante o nosso semelhante e perante Deus, o nosso Pai. Prossegue a nossa parábola. Jesus, então, nos diz que colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda.
Na passagem do juízo final, nós temos, portanto, retratada a época que a terra deixará de ser um mundo de provas e expiações para ser um mundo melhor. A doutrina espírita, divulgando o ensino dos espíritos, nos fala muito desse momento em que a terra será um mundo de regeneração, porque regenerados estarão aqueles seus habitantes que aqui permanecerão. Descreve o momento em que haverá a separação dos bons e dos maus, quer dizer, das ovelhas que compreenderam e vivem e pregam e servem conforme a lei de Deus, o nosso Pai. E aqueles que aqui representando os maus, embora até possam ter o conhecimento, mas não se dedicaram à sua vivência. Na descrição, são utilizadas figuras alegóricas, como nós já falamos, adequadas à época para melhor aprenderem o ensinamento. E nós diríamos, adequada à época, e se a gente transportar esse ensinamento para os dias de hoje, continua muito adequado ao nosso aprendizado, no nosso entender. A ideia dominante na descrição do juízo final era exatamente a representação desta figura, ou seja, a felicidade reservada aos justos e a infelicidade que espera o mal. E aqui resta-nos um questionamento quanto a essa felicidade, principalmente reservada ao justo. O que fizeram esses justos para merecer a salvação? Essa pergunta é muito importante. Quem de nós não quer também, na hora dessa separação dos bons e dos maus, trabalhar desde já para se enquadrar nos bons? Então, praticaram a caridade moral e espiritual. Jesus, nessa passagem, ele nos lembra que o justo, quando ele esteve com fome, ele foi lá e deu-lhe de comer. Com sede, deu-lhe de beber. Estava com frio, ele foi agasalhado. Estava na prisão, ele foi visitar. Doente, ele cuidou. Ou seja, Jesus sinaliza para nós que tanto a caridade moral quanto a caridade material é o único caminho que nós temos a seguir na busca dessa nossa tão sonhada salvação, dessa nossa felicidade. O doutor da lei, quando você se dirige a um doutor, naturalmente que você imagina que ele conheça muito bem o assunto do qual ele estudou, o qual ele domina. E era o caso desse doutor da lei. Mas ele queria, de uma certa forma, testar o mestre e fez-lhe a seguinte pergunta: que preciso fazer para possuir a vida eterna? E Jesus lhe responde: que é que está escrito na lei? Lei esta que o doutor da lei conhecia muito bem, tanto é que de pronto responde ao mestre: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. E Jesus lhe diz: faze isso e viverás. Pronto. É amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Está fácil, não está? Mas o doutor da lei
questiona Jesus novamente. E ele queria saber sobre uma questão que eu acho que nós também queremos, que é fundamental para a gente, para que a gente siga a lei do amar ao próximo. Quem é o meu próximo? E Jesus lhe respondeu narrando uma parábola que, a cada vez que a gente passa por esta lição, a gente vai aprendendo um pouco mais sobre essa grandiosa lição que o mestre deixou, falando àquele doutor da lei sobre a parábola do bom samaritano. Ele conta-nos que um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder dos ladrões, representando aqui essa figura, certamente, toda a humanidade em queda. Quem de nós nunca caiu em alguma situação da nossa vida, das nossas vidas, tanto assim que Deus, pela sua misericórdia infinita, nos dá várias oportunidades. Então, podemos ver na figura desse homem a representação da humanidade que ainda cai e se levanta nas várias oportunidades que Deus nos dá. Eles o roubaram, os ladrões, deixando-o semi-morto. Passou um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Sacerdote, conhecedor da lei, mas extremamente praticante das práticas exteriores. Tinha o conhecimento da lei, mas passou ao largo da prática da necessidade daquele irmão. Veio em seguida um levita, que também passou naquele lugar, observou e da mesma forma seguiu. O levita, que era o auxiliar do sacerdote, também certamente conhecedor da lei, nada o fez. Pensemos bem na representação desses dois personagens. Identificamos várias dessas criaturas na nossa vivência, que sabem de cor a lei, todo o evangelho, mas a prática é outra coisa, é diferente. Foi então que apareceu um samaritano que era um povo, representante de um povo que era tido como pessoas de má índole, má, herético, que não seguia os ensinamentos da igreja. E ele viajava e, tendo visto, foi tocado de compaixão por aquela situação que se apresentava à sua frente. Essa compaixão que ele sentiu o moveu de forma que ele se aproximou-se daquela criatura, passou óleo e vinho nas suas feridas, transportou-o no seu cavalo até a hospedaria mais próxima e lá ele se deteve em cuidados, em atenção àquele desconhecido. Então, Jesus pergunta ao doutor da lei: qual desses três te parece ter sido próximo? E o doutor da lei responde: aquele que usou de misericórdia. Fica gravado muito claramente nas nossas mentes que o próximo nosso não é aquele próximo físico somente, mas é todo aquele que se apresenta diante de nós como uma oportunidade de nós sermos úteis e servir empregando os ensinamentos do Evangelho de Jesus e da lei de Deus, o nosso Criador. E então Jesus diz ao doutor da lei, e a todos nós também, naturalmente, no seu ensinamento: vai e faze o mesmo. O ensinamento de Jesus, portanto, deixa muito claro para nós
que o modo de crer não é condição para a salvação. O modo de crer é apenas o jeito que cada um encontra a facilidade maior de se guiar pelo esse caminho da salvação no exercício da caridade. Mas não será perguntado, quando chegarmos na hora do juízo final aqui representado, na hora da separação dos justos e dos injustos, qual a sua crença? Em momento algum, porque isso não é determinante para a nossa salvação. Porque a única condição é ter praticado a caridade moral e material. A caridade abrange todas as outras virtudes. Assim, a caridade tem... O caridoso é humilde, o caridoso é brando e benevolente, é indulgente e justo. É, portanto, a caridade a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Portanto, nós temos na prática da caridade o caminho seguro para a nossa salvação. E temos no orgulho e no egoísmo o caminho seguro para a nossa perdição. Aplicação do estudo. Ouve o comando de Jesus. Vai e faz o mesmo. Ou seja, vai e aplica os ensinos que o Mestre nos deixou, nos sinalizando o único caminho de construção da nossa salvação, ou seja, da nossa felicidade futura, que é a prática da caridade. Mas uma pergunta ainda se apresenta para nós. Se tem a dificuldade de saber quem é o teu próximo, Emmanuel nos ajuda. Ele diz, próximo nosso é o parente, o amigo, o chefe, o subordinado, o desconhecido, o sócio, o mendigo. É também quem te calunia, que te dá a oportunidade de compreender e de perdoar. Medindo-te a tolerância. É a criatura que te induz à tentação, testando-te a resistência no bem, a perseverança na prática do bem. Dessa forma, cabe-nos ir e realizar, se é o nosso desejo, construir a nossa felicidade, recebendo como prêmio, por prática da caridade, na sua mais ampla acepção, a salvação dos nossos espíritos. Que a paz do Mestre continue vibrando em nossos corações hoje e sempre.